Imagine um material de construção capaz de suportar 2 horas num inferno de chamas diretas, sem ceder 1 milímetro, protegendo tudo o que está por trás. Agora, visualize algo que sequestra mais carbono da atmosfera do que uma floresta tropical densa. Durante quase 70 anos, este supermaterial foi banido, tratado como uma ameaça perigosa. Mas hoje, máquinas titânicas e precisão de nível micron transformam esta antiga erva daninha em arranha-céus à prova de fogo e tecidos mais fortes que o aço. Bem-vindos à linha de frente da Revolução Industrial do Cânhamo. A nossa jornada para o futuro da indústria não começa numa mina escura e poeirenta, nem numa plataforma de petróleo no meio do oceano. Ela começa sob o sol brilhante e o ar rarefeito do Colorado, a mais de 1.500 metros acima do nível do mar. Este é o novo epicentro de uma corrida aos recursos que está a mudar a economia global. Aqui, a agricultura funde-se com a engenharia pesada. O que vemos não são apenas campos, são biofábricas a céu aberto, que se estendem até onde a vista alcança. Todos os anos, o mundo cultiva mais de 15 milhões de toneladas desta biomassa ultra-resistente. Mas esqueça a imagem romântica do agricultor com ferramentas manuais. A escala aqui exige brutalidade mecânica e velocidade. Semeadoras automatizadas, verdadeiros monstros de precisão, varrem a terra, disparando 200.000 sementes para o solo a cada hora. É uma coreografia de alta velocidade que eliminou a necessidade de 70% da mão de obra humana, garantindo que cada planta nasça no local exato para maximizar a sua potência. Enquanto estas máquinas rugem pelos campos, ocorre um milagre silencioso de eficiência. Pense no algodão, o rei sedento da indústria têxtil. Para cultivar fibra suficiente, o algodão exige rios de água. Mas aqui, a lógica é reescrita. O cânhamo necessita de 13 vezes menos água do que o algodão para produzir a mesma quantidade de material. Estamos a falar de apenas 1.500 litros para cada quilograma de fibra, uma poupança que vale ouro num mundo cada vez mais seco. E a performance desta mina verde não para por aí. Cada hectare destas plantas funciona como uma máquina de vácuo atmosférico, sugando de 2 a 4 vezes mais dióxido de carbono do que uma floresta tropical madura. Em apenas um mês, as fileiras de plantas fecham-se completamente, criando um mar verde de biomassa. Quando o final do verão chega ao Vale de São Luís, mais de 6.500 hectares atingem a maturidade biológica simultaneamente. É um momento de tensão crítica. Milhões de toneladas de matéria-prima estão prontas. Se não forem colhidas com a tecnologia certa, todo este potencial perde-se. É hora de trazer a artilharia pesada. A colheita do cânhamo é uma bifurcação tecnológica. O destino da planta, se vai vestir um humano ou sustentar um edifício, é decidido pela lâmina que a corta. Não existe uma abordagem única. Existe apenas a ferramenta certa para a missão certa. Para o mercado têxtil de elite, a integridade é a lei. Ceifeiras especializadas, que parecem ter saído de um filme de ficção científica, avançam pelos campos. A sua missão é cirúrgica. Cortar as hastes rente ao solo, preservando o seu comprimento total titânico de 2,5 metros a 3,5 metros. Estas máquinas não apenas cortam, elas executam uma manobra complexa de alinhamento, deitando cada haste na mesma direção. Esta técnica, conhecida como corte e alinhamento, é vital. Ela impede que as fibras preciosas se torçam ou partam, preservando mais de 80% do valor da fibra ali mesmo, no calor do campo. Uma vez no chão, a natureza assume o turno da noite. Num processo chamado maceração, a umidade do solo e o orvalho trabalham para dissolver a pectina, a cola biológica que prende a fibra à madeira interna. É uma decomposição controlada de 2 a 6 semanas, essencial para preparar o material para as máquinas violentas que virão a seguir. Mas do outro lado do espectro, se o objetivo é construir o betão do futuro, a delicadeza é substituída pela força bruta imediata. Entram em cena as colhedoras de forragem e os sistemas de decorticação de campo. Estas bestas mecânicas não têm paciência. Elas atacam as plantas com sistemas de corte rotativo de alta velocidade. No momento em que a haste toca na entrada da máquina, é obliterada. Tambores de picagem e moinhos de martelo reduzem a planta orgulhosa a fragmentos uniformes de 5 a 25 milímetros em frações de segundo.
Este tamanho é crítico. É a dimensão perfeita para separar o núcleo lenhoso, o HURD, que será a espinha dorsal de materiais de construção revolucionários. Com uma produtividade que ultrapassa 5 toneladas de hastes secas por hectare, estas máquinas geram montanhas de matéria-prima numa velocidade que o trabalho manual jamais poderia sonhar alcançar. Agora, com os caminhões carregados até o limite, a matéria bruta viaja para o verdadeiro templo da transformação, a fábrica de processamento. Entramos agora no ventre da besta industrial. O ar aqui é denso, vibrando com o som de metal a esmagar matéria orgânica. É na instalação de decorticação que a mágica acontece, transformando a planta em materiais de alta performance. As hastes secas são alimentadas no decorticador, uma máquina desenhada para aplicar violência calculada. Rolos que giram em direções opostas e tambores de esmagamento agarram o material. A força é imensa. Através de compressão, cisalhamento e oscilação contínua, a máquina descasca a fibra externa resistente, separando-a do núcleo lenhoso interno. É uma separação física brutal, mas necessária. O núcleo esponjoso, que constitui quase 60% da massa da planta, cai através de um sistema de peneiras e separadores de ar. Ventos artificiais sopram as impurezas e as fibras curtas, deixando para trás apenas o HURD limpo e uniforme. Este material, que parece madeira picada, está prestes a tornar-se pedra. No misturador industrial, o HURD é agitado para aumentar a aeração antes de encontrar o seu parceiro químico. A receita para o Rempret é uma ciência exata, não uma arte culinária. Uma parte de HURD, uma parte e meia de aglutinante de cal e 2 partes de água. Esta mistura não cria um bloco de cimento inerte, cria um monólito vivo. Quando projetado ou moldado em paredes, o material seca ao longo de 7 a 10 dias, petrificando numa estrutura sem juntas. E aqui está o verdadeiro choque. Esta parede respira. Ela regula a umidade e a temperatura da casa, tornando-a fresca no verão e quente no inverno. Mas o teste supremo é o fogo. Enquanto o betão tradicional pode estalar e explodir sob calor extremo, uma parede de Rempret ri-se das chamas. Ela suporta mais de 2 horas de exposição contínua ao fogo, sem perder a integridade estrutural e sem libertar fumos tóxicos. É uma fortaleza biológica, já adotada em mais de 40 mil edifícios, que continua a absorver carbono, mesmo depois de construída. Mas deixamos para trás a armadura exterior da planta, a fibra que é mais forte que o aço da natureza. A sua jornada está apenas a começar. Se o núcleo é a pedra, a fibra externa, ou bast fiber, é o cabo de aço. Mas ao sair do campo, ela é uma confusão de fios ásperos e desorganizados. Para competir com os têxteis mais finos do mundo, ela precisa de passar por uma metamorfose mecânica de precisão absoluta. No portão da fábrica, sensores rejeitam qualquer haste que tenha mais de 18% de umidade ou esteja fraturada. Apenas a elite entra. O material aprovado mergulha no sistema de cardagem, e é aqui que a engenharia atinge um nível de complexidade hipnotizante. Imagine cilindros metálicos gigantescos, cobertos por milhares de agulhas de aço afiadas como bisturis. Eles giram furiosamente, penteando a fibra, mas não é um simples pentear. Uma única linha de produção executa mais de 20 milhões de microações de cardagem a cada hora. 20 milhões! É um número que desafia a compreensão. É uma tempestade de aço sobre a fibra. A cada passagem, as agulhas desemaranham os nós, limpam as impurezas profundas e esticam o material. A força aplicada é calibrada para separar, mas nunca quebrar. Impurezas microscópicas e segmentos curtos são impiedosamente expulsos. O caos da natureza é forçado a obedecer à ordem industrial. O que emerge do outro lado da máquina não se parece em nada com a planta que entrou. É uma fita contínua, suave e perfeitamente paralela, chamada de sliver. As fibras agora correm lado a lado, como soldados em formação, prontas para o próximo desafio. Elas foram limpas e ordenadas, mas para suportar a tensão do mundo real, elas precisam de ser unidas. É hora de testar os limites da física na fiação. A fita de fibra é suave, mas ainda carece de estrutura.
Ela entra agora no sistema de estiragem, onde múltiplas fitas são combinadas e puxadas para criar uma densidade uniforme. É o momento de calmaria antes da tempestade de velocidade. A fibra preparada avança para a fase de fiação, onde a magia da torção acontece. Primeiro, ela é suavemente torcida numa pré-forma chamada mecha, ganhando resistência suficiente para não se partir sob tensão. Mas a verdadeira ação acontece nas máquinas de fiação de anel. Aqui, a velocidade é a rainha. Os fusos giram num borrão invisível. A fibra é esticada, reduzida em espessura e torcida com uma força tremenda para trancar as fibras umas nas outras. O ritmo é alucinante. Uma única máquina moderna cospe mais de 150 mil metros de fio por hora. 150 quilômetros de fio, criados a cada 60 minutos. É uma produção em massa que transforma montanhas de fibra solta em fios de alta precisão. O resultado final é enrolado em bobinas massivas, cada uma contendo de 8 a mais de 25 quilômetros de fio contínuo. Este não é um fio qualquer. É tecnicamente superior, macio como o algodão, respirável como o linho, mas com uma resistência à tração que supera muitas fibras sintéticas. Ele está pronto para ser tecido em roupas indestrutíveis, compósitos para carros ou materiais industriais. A transformação está completa. A planta tornou-se produto. Ao deixar a fábrica, estas bobinas e blocos de construção entram numa economia global sedenta por mudança. O mercado da moda de cânhamo já está a explodir, aproximando-se da marca de 6 mil milhões de dólares. Mas o verdadeiro valor não está apenas no dinheiro, está no legado. Pense numa t-shirt de poliéster. Ela vai durar centenas de anos no aterro, libertando microplásticos. Agora pegue numa t-shirt feita desta fibra de cânhamo. Se a atirar para a terra, ela desaparece completamente, decompondo-se em apenas 6 a 8 meses. Sem lixo tóxico, sem vestígios. E o balanço final é o golpe de misericórdia nos materiais tradicionais. Cada tonelada desta fibra que produzimos não está a matar o planeta. Pelo contrário, durante o seu crescimento, ela absorveu quase 2 toneladas de dióxido de carbono. Estamos a falar de um impacto ambiental positivo líquido. É uma indústria que limpa o ar enquanto veste e abriga a população. Começamos com uma verdade desconfortável. Durante 70 anos, viramos as costas a este material, cegos por preconceitos e burocracia. Mas olhem agora para o que a engenharia moderna revelou. Transformamos sementes e sol em paredes que enfrentam o fogo sem queimar e em tecidos que voltam à terra sem poluir. O cânhamo não é apenas uma alternativa verde. É uma demonstração de força bruta e eficiência. Das máquinas que disparam sementes a velocidades vertiginosas, aos fusos que fiam quilômetros de linha por hora, provamos que a sustentabilidade não precisa de ser fraca. Ela pode ser colossal. Talvez, afinal, a tecnologia mais avançada do futuro estivesse a crescer debaixo dos nossos narizes o tempo todo. Em 2023, os agricultores do deserto de Nevada cometeram um ato que parecia suicídio financeiro. Cobriram suas terras férteis com toneladas de sal puro. A vizinhança chamou de loucura. Os especialistas disseram que o solo estava morto, mas esse erro calculado não matou a fazenda. Em apenas uma temporada, ele transformou um deserto estéril em uma mina de ouro biológica, aumentando a colheita em 400 vezes. Como destruir o solo salvou uma indústria de milhões de dólares? A resposta está enterrada sob seus pés, esperando para ser descoberta. Para entender a magnitude desse risco, você precisa sentir o calor. Nevada não é apenas quente, é uma fornalha a céu aberto. O sol aqui não ilumina, ele martela o solo até criar uma crosta dura e impenetrável. É um lugar onde a agricultura é uma guerra constante contra os elementos. E no centro dessa batalha está uma planta que vale mais do que parece, a alfafa. Você pode olhar para um campo de alfafa e ver apenas grama para gado, mas biologicamente essa planta é uma fortaleza impenetrável. Ela possui um segredo mecânico que frustrou a tecnologia agrícola por décadas. Cada pequena flor roxa de alfafa esconde um mecanismo de defesa brutal. É uma armadilha.
Dentro das pétalas, a coluna reprodutiva está sob tensão extrema, como uma mola de aço comprimida ou o gatilho de uma arma. Para que a planta produza sementes, o ouro que os agricultores buscam, esse gatilho precisa ser disparado fisicamente, mas a alfafa não facilita. Quando um inseto pousa para pegar o néctar, o mecanismo dispara. Pá! A coluna bate no inseto com uma força violenta e surpreendente. Para uma abelha comum, a abelha do mel que todos conhecemos, esse golpe é aterrorizante. Imagine levar um soco no rosto toda vez que você tenta comer. As abelhas comuns, inteligentes como são, aprendem a trapacear. Elas roubam o néctar pela lateral da flor, evitando o gatilho. O resultado? O campo fica roxo e lindo, mas completamente estéril. Sem o disparo, não há semente. Sem semente, não há lucro. Até 2023, a situação era crítica. Os rendimentos estavam escorrendo pelos dedos como areia seca. As fazendas estavam sangrando dinheiro, gastando fortunas em água e fertilizantes para plantas que se recusavam a se reproduzir. A terra estava ficando mais salgada. Os custos de produção subiam a níveis insuportáveis. E as soluções modernas falhavam uma após a outra. Parecia o fim da linha. A tecnologia humana, com todos os seus tratores e química, havia perdido para uma pequena flor teimosa. O desespero exige medidas desesperadas, ou talvez apenas um olhar para o passado. A solução para esse impasse de milhões de dólares não veio de um laboratório futurista, mas de uma sala de arquivo empoeirada em uma universidade. A doutora Clara Martinez, revirando papéis esquecidos da década de 1970, encontrou um desenho. Era o projeto de um engenheiro esquecido pela história moderna. O nome desse engenheiro era Nomia Melanderi, conhecida como a abelha alcalina. Esta não é a abelha dos desenhos animados. Ela não vive em colmeias, não faz mel para nós e não tem rainha. Ela é uma operária solitária do subsolo, mas os registros antigos mostravam algo inacreditável. Ela era a chave mestra perfeita para a fechadura da alfafa. A evolução a desenhou com o peso exato e a coragem necessária para acionar o gatilho da flor. Quando a flor batia nela, a abelha alcalina não fugia. Ela aceitava o golpe, pegava o pólen e ia para a próxima. Ela era a máquina que a indústria precisava, mas havia um problema catastrófico. Esse engenheiro estava desaparecido, funcionalmente extinto nas áreas agrícolas de Nevada. Por quê? Porque o progresso humano o matou. Décadas de arados revirando a terra e produtos químicos pesados destruíram seus túneis e sua comida. Nós havíamos eliminado a única criatura capaz de salvar a colheita. A doutora Martinez percebeu a ironia cruel. A resposta estava ali o tempo todo, mas nós a enterramos sob camadas de modernização. Se os agricultores quisessem salvar suas terras, teriam que fazer algo impensável. Eles teriam que parar de lutar contra a natureza hostil de Nevada e, em vez disso, reconstruir o ambiente que passaram 50 anos tentando destruir. Foi assim que nasceu o projeto mais contraditório da agricultura moderna. Para trazer a abelha de volta, os fazendeiros precisavam construir uma casa para ela, e essa casa é feita de sal. O plano exigia transformar zonas de terra produtiva em desertos artificiais de sal branco. Imagine o cenário: tratores gigantes entrando em campos férteis, não para plantar, mas para estragar o solo. A engenharia por trás desses leitos de sal é digna de uma construção industrial. Não é apenas jogar sal na terra, é precisão cirúrgica. Primeiro, escava-se a terra. Depois, instala-se uma rede complexa de tubos de irrigação subterrânea, valendo dezenas de milhares de dólares. Essa água nunca toca a superfície. Ela fica embaixo, mantendo o subsolo úmido e macio, perfeito para escavação. Na superfície, caminhões despejam toneladas de sal industrial. Niveladoras a laser passam para garantir que o chão fique plano como uma mesa de bilhar. O objetivo? Criar uma crosta dura e salgada. O sal aqui não é veneno, é tecnologia. Ele puxa a umidade de baixo, sela a superfície e cria um controle térmico perfeito. Para qualquer um que passasse na estrada, parecia uma loucura. Vizinhos paravam seus carros para olhar e rir. A mídia local chamava de o experimento bizarro.
Agricultores estavam gastando fortunas para criar uma zona morta, branca e brilhante, no meio de suas fazendas verdes. Parecia o oposto do progresso, mas era a única aposta que restava. O palco estava montado, brilhando sob o sol impiedoso, esperando pelos seus habitantes. O dia da liberação foi o momento da verdade. Caminhões especializados chegaram ao local carregando caixotes pesados, mas eles não traziam equipamentos eletrônicos ou sementes geneticamente modificadas. Eles traziam terra, blocos de solo contendo milhões de larvas adormecidas da abelha alcalina. A cena foi anticlimática para os céticos, mas aterrorizante para os investidores. Os trabalhadores simplesmente despejaram a carga sobre o sal. Sem colmeias de madeira, sem redes de proteção, sem apicultores com roupas especiais. Apenas milhões de insetos jogados no chão quente e salgado do deserto. A internet explodiu. Vídeos do despejo viralizaram com comentários zombando da estupidez dos fazendeiros. Eles vão morrer em 2 dias, diziam os especialistas de sofá. O calor vai cozinhá-las. E nos primeiros dias, silêncio. Nada acontecia. A superfície branca permanecia imóvel. O dinheiro parecia ter evaporado. A tensão nas fazendas era palpável. Se isso falhasse, não seria apenas um prejuízo financeiro, seria uma humilhação pública. Jornais publicavam manchetes sobre o fracasso iminente. Nevada parecia ter perdido o juízo. Mas o que ninguém conseguia ver, o que as câmeras não podiam captar, era a revolução acontecendo centímetros abaixo das botas dos críticos. Enquanto o mundo ria, o exército subterrâneo estava acordando. Abaixo daquela crosta de sal hostil, uma das maiores obras de engenharia biológica do planeta estava em andamento. As abelhas alcalinas não cavam buracos, elas constroem cidades. No escuro e na umidade perfeita controlada pelo sistema de irrigação, elas começaram a trabalhar. Cada fêmea é uma mineradora de elite. Elas escavam túneis verticais perfeitamente redondos, descendo até 50 centímetros na terra. A precisão é matemática. Elas usam a umidade do solo para cimentar as paredes dos túneis, criando tubos lisos e resistentes que não desmoronam. E aquela crosta de sal na superfície que todos criticavam, ela se tornou o escudo perfeito. Ela reflete o calor excessivo e é dura demais para predadores como formigas e besouros penetrarem. O sal era a muralha do castelo. A densidade populacional desafia a lógica urbana. Em um único metro quadrado de solo salgado, milhares de ninhos operam lado a lado. É uma metrópole invisível de alta densidade. Dentro de cada túnel, câmaras de cria são construídas e revestidas com uma secreção natural à prova d'água, protegendo o pólen e os ovos como cofres bancários. Dia após dia, a cidade crescia. Onde os humanos viam apenas terra branca e morta, a vida estava fervilhando em uma escala massiva. A infraestrutura humana, os canos, o sal, o nivelamento, foi apenas a fundação. As abelhas eram as arquitetas finais, e quando a construção terminou, a cidade abriu seus portões. A mudança não foi lenta, foi uma explosão. Semanas após a liberação, os campos de alfafa ao redor dos leitos de sal começaram a vibrar. Um zumbido grave, profundo e constante encheu o ar. As abelhas alcalinas emergiram aos milhões, e elas não estavam ali para passear. A eficiência dessas criaturas fez as abelhas comuns parecerem amadoras. Câmeras de alta velocidade capturaram a brutalidade do processo. A abelha alcalina pousa na flor. Ela aplica a pressão exata. Pá! A flor dispara o gatilho. A abelha recebe o golpe no peito, coleta o pólen e em uma fração de segundo já está na próxima flor. Elas não hesitam. Elas não têm medo. Elas são máquinas biológicas programadas para aquela tarefa específica. A velocidade de polinização dobrou, triplicou. Onde antes havia apenas beleza roxa, as flores começaram a murchar rapidamente, o sinal universal de que a polinização funcionou. Vagens de sementes começaram a inchar, pesadas, dobrando os caules das plantas. Os agricultores mal podiam acreditar no que viam. Quando as colheitadeiras entraram nos campos no final da estação, os números confirmaram o milagre. A produtividade disparou. Em áreas onde a média histórica era de 300 a 400 quilos por hectare,
Os fazendeiros estavam colhendo 1.200, 1.300 quilos. Isso é um aumento de 300 a 400%. O investimento milionário nos leitos de sal se pagou na primeira colheita. A aposta insana havia quebrado a banca. A natureza, com sua tecnologia antiga e brutal, havia superado a química moderna e a maquinaria pesada por uma margem humilhante. Hoje, se você voar sobre o deserto de Nevada, verá algo estranho. Quadrados brancos brilhantes e geométricos cortando o verde infinito dos campos. Eles não são cicatrizes de destruição, são monumentos de inteligência. Nós nos acostumamos a pensar que o progresso significa inventar novos chips, drones e laboratórios estéreis. Mas, neste canto esquecido da América, a indústria aprendeu a maior lição de todas: a humildade. Às vezes, para dar um salto gigantesco para o futuro, é preciso ter a coragem de olhar para trás. É preciso ter a audácia de salgar a terra fértil e confiar em um projeto que tem milhões de anos de testes de campo. A natureza não precisa que inventemos a roda. Ela só precisa que tenhamos a sabedoria de devolver as chaves que roubamos. E o resultado? Bem, os milhões de dólares em sementes extras falam por si mesmos. Se você ficou impressionado com a força oculta deste processo, inscreva-se agora no canal Poder da Indústria. Vamos continuar descobrindo histórias, onde a engenharia encontra o impossível. Até a próxima operação. A Noruega decidiu que a geografia já não dita as regras. Diante de um oceano que esmaga navios como brinquedos, os engenheiros tomaram uma decisão que desafia a lógica: partir uma montanha inteira ao meio para esconder o mar dentro dela. Para realizar o impossível, eles precisam extrair 106 milhões de pés cúbicos de rocha sólida, gastar quase 1 bilhão de euros e perfurar o granito com precisão milimétrica. O resultado será o primeiro túnel de navios do mundo. Mas por que gastar uma fortuna para abrir um buraco na pedra quando existe oceano por todo lado? Bem-vindos ao projeto mais insano e ambicioso da Terra. Para entender por que alguém tentaria mover uma montanha, primeiro você precisa entender o inimigo. No mapa, a península de Stad parece inofensiva, apenas uma pequena curva na costa acidentada da Noruega. Mas para qualquer marinheiro que já navegou no Mar do Norte, este nome provoca arrepios. É uma armadilha geográfica. Aqui, o mar não se comporta de maneira racional. Ele muda de humor como se alguém estivesse a apertar um interruptor de caos. Estamos a falar de um lugar onde a previsão do tempo é inútil e onde a sobrevivência é muitas vezes uma questão de sorte, não de habilidade. O que torna Stad tão mortal? É uma colisão titânica de forças invisíveis. Este é o ponto exato onde dois mares gigantescos, o Mar do Norte e o Mar da Noruega, colidem de frente. Quando você adiciona a isso uma topografia submarina rasa, o resultado é um fenômeno aterrorizante conhecido como ondas cruzadas. Imagine ondas de 30 metros de altura, o equivalente a um prédio de 10 andares, vindo de direções diferentes simultaneamente. Elas não batem apenas na proa, elas atingem o navio pelos lados, criando uma máquina de lavar gigante capaz de partir cascos de aço ao meio. E não pense que isso acontece apenas uma vez por ano. Aqui, as tempestades não terminam, elas apenas fazem pausas breves. Por mais de 100 dias por ano, este trecho de mar é uma zona de guerra. Mesmo quando o vento para, as ondas continuam a rolar, com uma energia assassina por dias a fio. A estatística é sombria e sangrenta. Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o mar ao redor de Stad reclamou a vida de mais de 30 pessoas e causou 45 acidentes graves. Mas a Noruega não pode simplesmente evitar este lugar. O país é uma superpotência marítima, exportando 3 milhões de toneladas de peixe por ano para 150 países. Estas águas perigosas são, na verdade, uma autoestrada comercial vital. Balsas com passageiros, navios de carga e traineiras de pesca são forçados a jogar uma roleta russa diária com o oceano. Eles esperam por janelas de tempo que podem durar 4 horas ou fechar em 30 minutos. É uma loteria onde o preço do bilhete pode ser a vida de toda a tripulação. A economia, a logística e a segurança de toda a costa oeste estão reféns deste gargalo mortal. A única solução lógica seria contornar, mas não há caminho ao redor.
Então, a Noruega decidiu fazer o impensável. Se não podes vencer as ondas, tens de passar por baixo da terra. A solução é o túnel de navios de Stad. No papel parece simples, uma linha reta desenhada entre dois fiordes cortando a base da península. Mas, na realidade, esta é a maior operação de cirurgia terrestre já tentada na Escandinávia. Não estamos a falar de um pequeno furo para carros. Estamos a falar de um corredor titânico com 37 metros de altura, alto o suficiente para que um navio de cruzeiro navegue confortavelmente, com antenas e tudo. A largura será de 26 metros, permitindo uma passagem segura, mesmo para embarcações robustas. O volume de trabalho é difícil de compreender. Os engenheiros precisam remover 3 milhões de metros cúbicos de rocha sólida. Para colocar isso em perspectiva, imagine uma frota de caminhões basculantes. Para mover toda essa pedra, seriam necessárias 750 mil viagens de caminhão. É uma montanha sendo desmantelada, pedaço por pedaço, e eles não podem simplesmente explodir tudo de uma vez. A geologia exige respeito. O método escolhido é a construção em camadas. Eles não vão perfurar de um lado para o outro como numa broca. Eles vão escavar de cima para baixo. Primeiro, removem o teto do túnel, estabilizando a abóbada. Depois, descem nível por nível, aprofundando o canal até atingirem 12 metros abaixo do nível do mar. É como fatiar um bolo de granito gigante, mas com explosivos e escavadeiras hidráulicas massivas. No entanto, explosões deixam cicatrizes. Paredes de rocha explodida são irregulares, cheias de pontas e fissuras. Num túnel rodoviário, isso é resolvido com concreto. Mas num túnel cheio de água, a rugosidade das paredes cria turbulência. Se a água fluir de forma caótica, o navio perde o controle. Por isso, os noruegueses vão usar uma tecnologia reservada para cortes de precisão, fios de diamante. Cabos de aço cravejados com diamantes industriais giram a velocidades alucinantes, cortando o granito como se fosse manteiga. Isso deixa as paredes perfeitamente lisas, garantindo que a água flua sem resistência. É a união da força bruta da dinamite com a delicadeza da joalheria, aplicada em uma escala monumental. Construir o buraco é apenas metade da batalha. O verdadeiro desafio começa quando você convida o oceano a entrar. Você não pode simplesmente abrir as comportas e deixar a água do Atlântico Norte invadir o espaço. A força da torrente destruiria a infraestrutura interna e poderia colapsar as paredes. O processo de inundação será a operação hidráulica mais delicada do século. Durante a construção, o túnel permanecerá seco, protegido por barragens de aço temporárias em ambas as extremidades. Dentro deste casulo seco, trabalhadores instalarão sistemas que parecem saídos de um filme de ficção científica. Esqueça os holofotes industriais que cegam os capitães. O túnel será iluminado por faixas contínuas de LED, que correm ao longo de toda a extensão, como uma pista de pouso futurista. Essas luzes não servem apenas para ver. Elas são o sistema de navegação. Em um ambiente fechado, o GPS pode falhar. Então, os capitães guiarão seus navios seguindo linhas de luz coloridas que indicam a trajetória segura. Quando tudo estiver pronto, a inundação começará. Válvulas especiais permitirão que a água entre lentamente, equilibrando a pressão tonelada por tonelada. Apenas quando o nível interno for idêntico ao do mar externo é que as barragens serão removidas. E então, o mar estará dentro da montanha. Mas como controlar navios de milhares de toneladas num tubo de pedra? O túnel terá um sistema de tráfego de sentido único. Os navios viajarão para o norte por 1 hora, e depois o fluxo inverterá para o sul na hora seguinte. Tudo isso será monitorado por um centro de tráfego de embarcações, que funcionará exatamente como uma torre de controle de aeroporto. Radar, sensores térmicos e câmeras infravermelhas vigiarão cada centímetro. Se um navio parar, o sistema saberá instantaneamente. A entrada do túnel também é uma obra-prima de engenharia defensiva. Projetada pelo escritório de arquitetura Snorreta, a entrada não é um buraco simples. As margens da montanha serão cortadas em terraços de pedra escalonados. Isso não é apenas estética. Esses degraus de pedra funcionam como amortecedores de energia, quebrando a força das ondas antes que elas entrem no túnel. É a engenharia aprendendo com a natureza para domar a própria natureza. Claro, inovar nesta escala custa caro, muito caro.
Quando o projeto foi aprovado, o preço parecia alto, mas administrável. Cerca de 426 milhões de euros. Mas, como acontece com tudo que envolve túneis e montanhas, a realidade bateu forte. A inflação global, a complexidade geológica e o aumento dos custos de materiais fizeram o orçamento explodir para quase 880 milhões de euros, o dobro da estimativa original. Isso gerou uma crise política. O governo norueguês chegou a congelar o projeto, questionando se valia a pena gastar quase 1 bilhão de euros para salvar alguns minutos de viagem. Mas o parlamento interveio. Eles entenderam algo crucial. Isso não é sobre tempo, é sobre sobrevivência e estratégia nacional. As negociações com os empreiteiros foram reabertas, buscando formas de otimizar cada centavo sem sacrificar a segurança. A nova luz verde é esperada para 2026 e há limitações físicas. O túnel é gigante, mas não infinito. Os supernavios porta-contêineres que movem a economia global, como os da classe Panamax, são largos demais para passar. Eles continuarão a enfrentar as tempestades lá fora. No entanto, o túnel nunca foi feito para eles. Ele foi feito para a frota costeira, os navios que mantêm a Noruega viva. Estima-se que 81% de todo o tráfego marítimo atual da região poderá usar o túnel. A economia real virá do combustível e da regularidade. Hoje, navios queimam toneladas de diesel, lutando contra ondas gigantes ou esperando dias ancorados. Com o túnel, a rota encurta, mas o principal é que o motor não luta. Para navios menores, a economia de combustível pode chegar a 60%. É uma vitória verde disfarçada de projeto de concreto. Menos emissões, menos risco, entregas garantidas. O peixe chega fresco, o passageiro chega vivo. Se você acha que este projeto é loucura, é porque você não conhece a Noruega. Este é um país que trata o granito como manteiga. Eles não apenas constroem túneis, eles são obcecados por eles. Existem mais de 1.100 túneis rodoviários perfurando a paisagem norueguesa. 50 deles mergulham sob o oceano. Para os noruegueses, entrar na escuridão da terra é tão banal quanto ir ao supermercado. Eles detêm recordes que fariam outros engenheiros suarem frio. Veja o túnel de Lærdal. É o túnel rodoviário mais longo do mundo, com 24,5 km de extensão. Dirigir por ele leva 30 minutos. Para evitar que os motoristas adormeçam ou entrem em pânico, os engenheiros usaram psicologia de iluminação. A cada 6 quilômetros, existem cavernas iluminadas com uma luz azul brilhante que imita o amanhecer, enganando o cérebro para mantê-lo alerta e calmo. Ou olhe para o projeto Rogfast. Eles estão a construir o túnel subaquático mais profundo do mundo, descendo a 392 metros abaixo da superfície do mar. A pressão da água nessa profundidade é esmagadora. Mas isso não é o mais impressionante. Lá embaixo, na escuridão pressurizada, eles estão a construir algo que parece impossível: rotatórias de trânsito subaquáticas. Imagine dirigir o seu carro quase meio quilômetro abaixo das ondas do Atlântico e encontrar um cruzamento circular iluminado, onde você pode escolher virar para uma ilha ou continuar para o continente. É uma cidade inteira de concreto sob o mar. Para a Noruega, o túnel de navios de Stad não é um milagre isolado. É apenas o próximo passo lógico numa linhagem de conquistas subterrâneas. Eles já dominaram a arte de manter a água fora dos túneis de carros. Agora, eles estão apenas a inverter a lógica para manter a água dentro de um túnel de navios. O que vem a seguir? A ambição norueguesa não para na rocha sólida. Eles já estão a olhar para os fiordes que são profundos demais para túneis subterrâneos e largos demais para pontes suspensas. A solução? Túneis flutuantes submersos. Imagine 2 tubos de concreto gigantes flutuando 30 metros abaixo da superfície da água, segurados por pontões na superfície e ancorados ao fundo do mar. Os navios passariam por cima, os carros passariam por dentro e as ondas passariam sem afetar ninguém. Se o túnel de navios é incomum, o túnel flutuante é pura ficção científica, tornando-se realidade. Mas voltando a Stad, o impacto deste projeto vai além da engenharia.
A rocha extraída da montanha não será desperdiçada. Aqueles 3 milhões de metros cúbicos de pedra serão usados para construir um novo distrito inteiro na cidade vizinha de Molloy. Casas, hotéis, comércio, tudo erguido sobre as entranhas da montanha que antes bloqueava o caminho. E claro, ao fator humano. O túnel tornar-se-á um imã global. Uma plataforma de observação está sendo construída para que as pessoas possam ver o momento surreal em que um navio de cruzeiro gigante desliga os seus radares de tempestade e desliza silenciosamente para dentro da Terra. É a vitória final da engenhosidade humana sobre a força bruta dos elementos. No final das contas, o túnel de navios de Stad é mais do que uma passagem segura. É um monumento à teimosia. Onde a natureza colocou uma barreira mortal de ondas e vento, o homem respondeu com matemática, dinamite e concreto. Em breve, enquanto uma tempestade de 30 metros rugir lá fora, destruindo tudo em seu caminho, um navio navegará calmamente pelo coração de uma montanha, iluminado por luzes LED suaves, completamente alheio ao caos que deixou para trás. A montanha não se moveu, mas nós aprendemos a passar através dela. Imagine um lugar onde o chão sob seus pés se move como a água e o ar queima como o interior de um forno. Estamos no Mar da Morte, uma vastidão onde pneus derretem no asfalto a 71 graus Celsius, e meses depois, o aço corre o risco de trincar com o frio congelante. Aqui, a natureza grita que humanos não são bem-vindos, mas a China ignorou o aviso. Eles apostaram 3 bilhões e meio de dólares em uma ideia impossível: construir uma ferrovia de aço e concreto sobre um oceano de areia instável. Como 12 mil trabalhadores conseguiram domar dunas que engolem prédios inteiros para criar a maior linha férrea do deserto no mundo. Para entender a loucura desta missão, você precisa sentir o tamanho do tabuleiro de jogo. O deserto de Taklamakan não é apenas um monte de areia, é um monstro geográfico de 337 mil quilômetros quadrados. É uma área maior do que muitos países europeus, permanecendo por séculos como uma mancha branca e vazia no mapa da China. Durante o verão, a temperatura da superfície é tão brutal que você poderia fritar um ovo na areia em segundos. No inverno, o deserto vira um congelador a céu aberto, chegando a 25 graus negativos. Essa variação térmica de quase 100 graus é o pesadelo de qualquer engenheiro. Materiais comuns expandem e contraem até se partirem. Mas por que alguém tentaria construir aqui? A resposta está enterrada nas profundezas. Sob essas dunas assassinas, repousam bilhões de toneladas de petróleo, gás natural e carvão. É um tesouro de energia trancado em um cofre que ninguém conseguia abrir. Para a China, quebrar esse código não era apenas uma questão de orgulho, mas de sobrevivência econômica. A missão era clara: construir o loop do deserto de Taklamakan, uma rede ferroviária circular de 2.685 quilômetros. Mas havia um problema físico fundamental. Como você desenha uma linha reta em um mapa que muda todo dia? As dunas aqui não ficam paradas. Elas migram com o vento, movendo-se metros por ano, capazes de enterrar qualquer estrada em questão de dias. Antes de despejar a primeira gota de concreto, os engenheiros travaram uma guerra de inteligência. Eles usaram satélites para mapear o caos e estudaram os corredores de vento por meses. Equipes de topografia marcharam para o deserto profundo, perfurando o solo centenas de vezes para encontrar qualquer coisa sólida sob a areia fofa. Eles precisavam encontrar um caminho onde o trem não fosse varrido por tempestades de areia violentas, mas que ainda passasse perto o suficiente dos campos de petróleo. Quando o trajeto foi finalmente decidido, a equipe enfrentou o primeiro grande obstáculo físico. As máquinas pesadas, guindastes, caminhões, escavadeiras, afundariam instantaneamente na areia macia. Você não pode construir uma ferrovia de alta tecnologia se seus caminhões estão atolados. A solução para este problema de bilhões de dólares foi chocantemente simples e antiga. Eles não usaram nanotecnologia ou lasers. Eles usaram palha. Imagine a cena. Antes das máquinas gigantes chegarem, um exército de agricultores locais caminhou para as dunas.
Armados apenas com feixes de palha seca, galhos e bambu, eles começaram a plantar uma defesa contra o vento. Mas não foi aleatório. Foi geometria pura aplicada à sobrevivência. Eles enterraram a palha na areia, formando um padrão de tabuleiro de xadrez perfeito. Cada quadrado dessa rede tem exatamente 1 metro quadrado. E aqui está o segredo da engenharia. A palha não é colocada reta, mas inclinada, forçada na areia para criar barreiras baixas. Quando o vento feroz do deserto atinge esses quadrados, ele não consegue fluir suavemente. A grade de palha quebra a velocidade do vento, forçando-o a soltar a areia que carrega. Em vez de mover as dunas, o vento fica preso na armadilha. Sob um sol que faz o ar tremer, esses trabalhadores cobriram centenas de hectares com essa pele geométrica. De cima, parece que alguém desenhou uma grade infinita sobre o deserto. O efeito foi imediato. A areia que antes fluía como água parou. O chão endureceu. Pela primeira vez na história daquele lugar, um caminhão carregado podia dirigir sobre as dunas sem ser engolido. A fundação primitiva estava pronta. Agora era hora de trazer os pesos pesados. A palha parou o vento, mas um trem de carga pesa milhares de toneladas. Construir trilhos diretamente sobre a areia, mesmo que estabilizada com palha, seria um desastre. A vibração do trem faria a areia se liquefazer e os trilhos afundariam. Os engenheiros precisavam transformar a areia em pedra. E para fazer isso, eles usaram o ingrediente mais raro do deserto: água. Parece contraditório despejar água preciosa na areia, mas na física do solo, a água age como uma cola. Centenas de tratores primeiro nivelaram as dunas, cortando os topos e preenchendo os vales para criar uma estrada plana. Então, sistemas de irrigação e caminhões-pipa começaram a injetar água na areia solta. Não para cultivar plantas, mas para preparar o solo para a violência dos rolos compressores. Assim que a areia atingiu a umidade perfeita, rolos de aço gigantes começaram a passar. O som devia ser ensurdecedor, o estrondo de metal vibrando contra a terra, expulsando cada bolha de ar entre os grãos de areia. Passagem após passagem, a areia fofa foi esmagada até se tornar uma laje densa e compacta. Mas eles não pararam por aí. Para garantir que essa base nunca se desfizesse, caminhões trouxeram toneladas de solo avermelhado de outras regiões. Eles espalharam essa terra sobre a areia compactada como uma tampa protetora. Mais uma vez, os rolos passaram fundindo as camadas. O que antes era um oceano de pó instável, agora era uma cicatriz vermelha e dura, cortando o deserto, forte o suficiente para suportar o peso de guindastes e concreto. O deserto tinha ganhado um chão artificial. Mesmo com um chão sólido, o deserto tem outra arma: as dunas gigantes que se movem. Uma tempestade de areia ruim poderia enterrar a linha férrea sob metros de areia em uma única noite. Limpar os trilhos todo dia seria impossível. A solução dos engenheiros foi radical. Se o chão é o problema, vamos sair do chão. Eles decidiram construir uma estrada no céu. Mais de 65% da ferrovia Rotan-Rokiang não toca a areia. Ela flutua. Cerca de 500 quilômetros de trilhos correm sobre viadutos elevados. Para sustentar isso, eles tiveram que erguer uma floresta de concreto no meio do nada. 11 mil pilares de ponte começaram a subir do chão. A construção desses pilares foi uma batalha contra o relógio e o termômetro. Durante o dia, o calor era tão intenso que o concreto secaria rápido demais e racharia antes de endurecer. Então, a obra virou noturna. Sob a luz de holofotes, enquanto o deserto esfriava, as equipes perfuravam dezenas de metros para baixo, passando pela areia até encontrar cascalho sólido lá no fundo. Eles inseriam gaiolas de aço e bombeavam concreto, criando raízes profundas que nem o vento mais forte poderia arrancar. Sobre essas raízes, os pilares subiram, alguns chegando a 15 metros de altura. Eles usaram moldes especiais e aditivos químicos para que o concreto resistisse ao sal corrosivo do solo. A visão é surreal. Fileiras infinitas de colunas cinzas marchando para o horizonte como um exército de gigantes petrificados. O design é genial em sua simplicidade. O vento e a areia agora podem passar livremente por baixo dos viadutos. A ferrovia deixa o deserto fluir em vez de tentar bloqueá-lo. Com o esqueleto de concreto pronto, era hora de colocar a coluna vertebral de aço.
Esta fase exigia uma força bruta combinada com uma delicadeza de relojoeiro. Guindastes monstros capazes de levantar centenas de toneladas começaram a içar vigas de concreto pré-moldado. Essas vigas, pesando tanto quanto uma baleia azul, tinham que ser encaixadas no topo dos pilares, com uma margem de erro de apenas alguns milímetros. Um erro aqui, um desalinhamento minúsculo, e um trem em alta velocidade poderia descarrilar. Sobre essas vigas, eles colocaram os dormentes e, finalmente, os trilhos de aço. Cada segmento de trilho tem 80 metros de comprimento. Trabalhadores e máquinas automatizadas alinharam o aço, apertando parafusos e soldando juntas para criar uma fita contínua de metal. Durante 11 meses, essa linha de montagem móvel avançou pelo deserto, deixando para trás um rastro de aço brilhante. Mas antes de qualquer passageiro embarcar, a linha teve que passar pelo teste final de tortura. Trens de teste pesados, carregados com sensores, correram para frente e para trás. Eles mediram tudo: quanto a ponte afundava com o peso, quanto ela vibrava com o vento, como os trilhos reagiam ao calor do meio-dia. Os sensores confirmaram o impossível. A estrutura era estável. A areia não se acumulava nos trilhos. O plano tinha funcionado. Mas construir é uma coisa, manter é outra. Em um ambiente tão hostil, a natureza tenta destruir tudo o que o homem faz. Para proteger essa conquista, a China olhou para outro projeto vizinho, a rodovia do deserto de Tarim, e aplicou uma lição vital: a melhor defesa é a vida. Eles decidiram criar um cinturão verde ao longo das rotas de transporte. Mais plantas precisam de água e estamos no centro de um deserto árido. Trazer água de caminhão seria caro demais. A solução estava brilhando no céu o tempo todo. O deserto recebe mais de 2.700 horas de sol brutal por ano. Os engenheiros transformaram esse inimigo em aliado. Eles construíram 86 estações de bombeamento ao longo da rota, todas cobertas por painéis solares. Essas estações usam a energia do sol para alimentar bombas poderosas que sugam água salobra de aquíferos a 100 metros de profundidade. Essa água não serve para beber, mas é perfeita para certas plantas do deserto. Uma rede complexa de tubos pretos corre sob a areia, gotejando água diretamente nas raízes de 200.000 árvores e arbustos plantados ao longo da via. Essas plantas formam uma parede viva que segura a areia e protege o asfalto e o aço. É um sistema de ciclo fechado impressionante. O sol que tenta secar o deserto é usado para bombear a água que o torna verde. Isso transformou a rota no primeiro corredor de deserto com o carbono zero do mundo. É a tecnologia criando um oásis artificial para proteger a indústria. Hoje, se você olhar para o mapa, o anel está fechado. Onde antes havia apenas o silêncio mortal e o assobio do vento nas dunas, agora existe o som rítmico de rodas de aço nos trilhos. O loop do deserto de Taklamakan está completo. O Mar da Morte foi transformado em um corredor de energia vital para a economia global. Mas talvez o mais surpreendente não seja o petróleo ou o carvão, são os turistas. Pessoas agora pagam até $120 para viajar confortavelmente através do coração do inferno. Elas olham pela janela do trem com ar-condicionado e veem a imensidão dourada que, por séculos, matou qualquer um que tentasse atravessá-la. Essa ferrovia é mais do que infraestrutura. É um monumento à teimosia humana. É a prova definitiva de que, com concreto suficiente, precisão de aço e uma vontade inquebrável, não existe lugar na Terra que não possa ser alcançado. A areia ainda se move, o calor ainda queima, mas o trem continua avançando. Imaginem um lugar onde o chão queima a 50 graus Celsius e a chuva é apenas uma lenda distante. Mais da metade deste país é composta por areia morta e rocha estéril. Pela lógica da natureza, a vida aqui deveria ser impossível. Mas, contra todas as probabilidades, este deserto produz 6 vezes mais comida por hectare do que as terras férteis da Europa. Como isso é possível? Eles transformaram a escassez absoluta na máquina de sobrevivência mais avançada da Terra. Bem-vindos à engenharia do impossível. Para entender o tamanho do milagre, primeiro precisamos olhar para o tamanho do problema. Estamos falando do deserto de Negev. À primeira vista, parece um cenário de outro planeta, hostil e implacável.
Esta extensão de areia e pedra cobre 5.000 milhas quadradas. Pode não parecer muito em um mapa global, mas para Israel, isso representa mais de 60% de todo o território nacional. Imaginem viver numa casa onde mais da metade dos quartos está a pegar fogo. É exatamente isso que acontece aqui. O clima no Negev não perdoa. No verão, o calor é tão intenso que se torna fisicamente insuportável, com termômetros que disparam para quase 122 graus Fahrenheit. É o tipo de calor que evapora a esperança. E se você olhar para o céu, à espera de alívio, vai encontrar apenas o sol escaldante. Na parte sul deste deserto, a chuva simplesmente não existe. Durante o verão, é zero. Nada cai do céu. Mesmo no norte, onde a situação é considerada melhor, a chuva anual é ridícula, mal chegando a 2 polegadas nos meses secos. Para vocês terem uma ideia da brutalidade deste clima, até o famoso deserto do Saara, conhecido como um dos lugares mais secos do mundo, recebe o dobro da chuva que cai aqui. O terreno é um pesadelo logístico. Dunas de areia gigantescas erguem-se a 30 metros de altura, como ondas congeladas no tempo. Há crateras profundas e montanhas de poeira, onde pouca coisa cresce, apenas alguns arbustos secos e árvores baixas que lutam para não morrer. O país inteiro é pequeno, ocupando apenas o 148º lugar em área no mundo, e a maior parte dele é este terreno baldio. A maioria das nações olharia para este mapa e veria uma causa perdida. Mas aqui, a sobrevivência não é uma opção, é um mandato. Para transformar este inferno geológico num lar, os engenheiros tiveram de fazer algo radical. Tiveram de construir um sistema circulatório artificial para um país inteiro. A solução começou com uma das obras de canalização mais ambiciosas da história moderna. Se a água não vai ao deserto, o homem leva ao deserto a água. Foi assim que nasceu o Sistema Nacional de Abastecimento. Não são apenas canos, é uma artéria de vida feita de aço e concreto, que percorre 80 milhas de norte a sul. Esta mega estrutura é composta por tubos gigantescos, onde caberia um carro, canais abertos, túneis escavados através de montanhas e reservatórios estratégicos. A potência disto é titânica. As estações de bombeamento empurram 19 milhões de galões de água a cada hora. Isso são 449 milhões de galões por dia, viajando contra a gravidade e a distância para chegar onde ninguém acreditava ser possível. Esta água viaja do Mar da Galileia, no norte, até as profundezas do Sul Seco, abastecendo cidades inteiras que brotaram na areia, como Berseba. Esta não é uma pequena vila, é uma metrópole de 200 mil habitantes que existe e prospera no meio do nada, unicamente porque esta veia artificial funciona sem parar. Mas o que realmente faz o queixo cair não é o tamanho dos tubos, mas a obsessão pela eficiência. No mundo da engenharia hidráulica, perder água é normal. Canos velhos vazam, conexões falham. No Reino Unido, por exemplo, 20% da água perde-se pelo caminho. Na Romênia, esse número é um desastre de 70%. Mas neste sistema no deserto, as perdas são de apenas 3%. É um sistema praticamente hermético. Cada gota é vigiada, rastreada e entregue com precisão cirúrgica. É a prova de que quando a água é vida ou morte, o desperdício torna-se o inimigo número 1. Contudo, bombear água do norte não foi suficiente. As fontes naturais começaram a secar. Foi então que os engenheiros olharam para duas fontes infinitas que ninguém queria usar: o mar salgado e os esgotos das cidades. Quando a natureza disse, não há mais água doce, a tecnologia respondeu com força bruta. O país virou-se para o mar Mediterrâneo. Eles construíram catedrais industriais de dessalinização, como a usina de Sorek. Estas fábricas operam numa escala que desafia a imaginação. A capacidade de produção destas usinas começa em 23 bilhões de galões e chega a 39 bilhões na estação mais avançada. Estamos a falar de transformar o oceano em água potável numa escala massiva. O governo investiu 250 milhões de dólares apenas para ligar estas fábricas à rede nacional. Agora, quando você abre uma torneira no deserto, é muito provável que esteja a beber o mar. Mas a verdadeira revolução, aquela que parece ficção científica, está no esgoto. Pensem na água que sai do chuveiro, da máquina de lavar, da sanita.
Na maioria do mundo, isso é lixo tóxico. Nos Estados Unidos, menos de 10% dessa água é reutilizada. Aqui no meio do deserto, eles alcançaram um número que choca qualquer especialista. 87% de toda a água de esgoto é recolhida e purificada. É um número quase perfeito. Existem 67 grandes estações de processamento espalhadas pelo país. A maior delas, Shafdan, perto de Tel Aviv, trata 97 milhões de galões de esgoto por dia. E para onde vai essa água? Ela não é despejada no mar. Ela é bombeada de volta para o deserto. Através de uma rede separada de tubos, esta água reciclada é enviada para o sul e é responsável pela irrigação de 60% de todas as áreas verdes do Negev. O que era lixo numa cidade torna-se a salvação de uma floresta a quilômetros de distância. É um ciclo fechado onde nada se perde. E com esta água ressuscitada, eles decidiram fazer algo ainda mais audacioso: parar o movimento da própria terra. A água reciclada tornou-se a munição numa guerra contra a erosão. O deserto não é estático, ele move-se. As dunas avançam, engolindo tudo no caminho. Para parar a areia, o homem decidiu construir uma muralha, mas não de pedra, e sim de madeira. Esta é a floresta de Yatir. Não é uma floresta que nasceu sozinha. Foi plantada à mão, árvore por árvore, num esforço hercúleo. Esta mancha verde cobre 11 milhas quadradas na borda do deserto. É a maior floresta plantada da história do país, contendo uns incríveis 4 milhões de árvores. Se os humanos não tivessem intervindo, aqui haveria apenas arbustos baixos e poeira. Agora, 90% desta área é coberta por pinheiros de Alepo, uma árvore guerreira capaz de aguentar o clima seco. Mas por que gastar tanta água e esforço para ter árvores no deserto? Não é apenas para fazer sombra. Esta floresta é uma máquina biológica. Durante 15 anos de estudos, os cientistas descobriram que estas árvores absorvem tanto carbono da atmosfera quanto as florestas tropicais úmidas. Elas funcionam como uma armadilha gigante para o carbono, ajudando a limpar o ar do planeta. Além disso, as raízes seguram o solo e impedem que o deserto avance para o norte. É uma barreira viva. No entanto, a natureza luta sempre de volta. É uma batalha constante. As secas extremas da última década mataram entre 5% e 10% da floresta. Ovelhas e cabras tentam comer as mudas jovens, mas a floresta permanece lá há 60 anos, como um monumento à teimosia humana. Se as árvores são o escudo, a agricultura é a espada que corta a fome. E o que eles fazem nas fazendas do Negev desafia qualquer manual de biologia. Vamos falar de comida. A imagem tradicional de uma fazenda é um campo verdejante com chuva constante. Aqui, a realidade é areia, sol e rocha. Mas os números de produção são assustadores de tão altos. Graças à tecnologia, a eficiência aqui humilha o resto do mundo. Vejamos os tomates. A média mundial de produção é de cerca de 50 toneladas por cada 2,4 acres. No deserto de Negev, eles produzem 300 toneladas na mesma área. Isso é 6 vezes mais comida no mesmo espaço. A história repete-se com as frutas cítricas. Enquanto a Europa produz 21 toneladas, aqui eles extraem 262 toneladas da terra seca. Eles cultivam de tudo: girassóis, melões, amêndoas e até algodão, uma das plantas que mais bebe água no mundo. Como? A resposta está debaixo da terra: a irrigação por gotejamento. Inventada aqui na década de 1950, esta técnica não desperdiça água inundando o campo. Ela entrega a água, gota a gota, diretamente na raiz da planta. Nenhuma gota toca na areia quente onde evaporaria. Mas o exemplo mais alucinante, aquele que faz você questionar a realidade, são os peixes. Sim, você ouviu bem. Eles têm fazendas de peixes no meio das dunas. Os geólogos descobriram aquíferos profundos, a 30 metros abaixo do solo, cheios de água salobra e quente, a cerca de 104 graus Fahrenheit. Essa água é inútil para beber, mas é perfeita para peixes tropicais como o barramundi. Estas fazendas produzem 2.000 toneladas de peixe por ano no meio do deserto. E a genialidade não para aí. A água onde os peixes nadam fica cheia de resíduos orgânicos dos animais.
Em vez de filtrar e jogar fora, eles usam essa água suja, que na verdade é um fertilizante superpotente para regar olivais vizinhos. A árvore limpa a água, o peixe alimenta a árvore. É um sistema de ciclo fechado perfeito. Nada se perde. Mas para manter todas estas bombas, filtros e dessalinizadores a funcionar, é preciso uma quantidade colossal de energia. Felizmente, o deserto tem um recurso que nunca acaba: o sol. A solução para a energia ergue-se do chão do deserto, como algo saído de um filme de ficção científica. Estamos a olhar para a central solar de Achalim. Esqueçam os painéis solares comuns que vocês veem nos telhados. Isto aqui é energia solar em esteroides. O coração deste complexo é uma torre central gigantesca, com 853 pés de altura. Até muito recentemente, era a torre solar mais alta do mundo. À volta desta torre, espalhados como fiéis a adorar um deus solar, estão 50.600 espelhos inteligentes chamados helióstatos. Cada um destes espelhos move-se sozinho, seguindo o Sol milimetricamente durante o dia. A função deles é refletir e concentrar todos os raios de Sol num único ponto no topo da torre. A luz é tão intensa que brilha como uma estrela na Terra. O calor concentrado lá em cima gera vapor a pressões extremas para girar turbinas massivas. A escala desta operação é monstruosa. Esta única torre gera 320 gigawatts-hora de energia por ano. Isso é suficiente para iluminar 120 mil casas e manter a agricultura do deserto a funcionar. E a melhor parte, graças à tecnologia térmica, esta usina consegue armazenar o calor. Isso significa que ela continua a gerar eletricidade a plena potência por mais 4 horas e meia depois do pôr do sol. É um farol de energia limpa, visível a quilômetros de distância, provando que o sol impiedoso do Negev não é uma maldição, mas sim uma bateria infinita à espera de ser ligada. Começamos esta viagem a olhar para um deserto brutal, onde a temperatura chega aos 50 graus e a chuva é um milagre. Terminamos a olhar para uma nação que lidera o mundo em eficiência hídrica e agricultura de precisão. O que aprendemos hoje é que o deserto de Negev não é apenas areia. É a prova física de que a escassez é o combustível mais poderoso para a inovação. Quando não há água, a engenharia inventa-a. Quando o solo é estéril, a tecnologia fala florescer. Israel não apenas sobreviveu ao deserto, eles domaram-no. Se a humanidade consegue transformar areia morta em florestas e fazendas de peixes, que outros limites impossíveis estamos prontos para quebrar? A resposta está na próxima fronteira que a indústria decidir conquistar. Obrigado por assistir ao Poder da Indústria. O Canadá construiu o que é, sem dúvida, a artéria de asfalto mais monstruosa do planeta. Imagine uma estrada com 18, às vezes 20 faixas de largura, pulsando com 500.000 de veículos todos os dias. Mas este gigante não é um símbolo de triunfo, é um símbolo de paralisia. Ele queima 56 bilhões de dólares todos os anos em fumaça e tempo perdido. Para salvar a economia, os engenheiros propuseram um plano que parece saído de um filme de ficção: enterrar um rio de aço de 50 quilômetros de extensão bem debaixo da cidade. O custo? 130 bilhões de dólares. Será este o projeto que salvará a América do Norte ou a maior armadilha financeira da história? Para entender por que alguém consideraria gastar uma fortuna tão inimaginável, você precisa primeiro sentir o desespero que reina na superfície. A rodovia 401 não é apenas uma estrada, é a espinha dorsal de toda a economia canadense. Estendendo-se por 828 quilômetros, desde a ponte Ambassador, em Detroit, até a fronteira de Quebec, ela carrega o peso de uma nação. Quando foi inaugurada em 1953, era uma via modesta de 2 pistas, prometendo liberdade e velocidade. Mas o progresso tem um apetite insaciável. Em apenas uma década, ela inchou para 12 pistas. Hoje, em Toronto, ela se expandiu para 18 ou 20 faixas, tornando-se um dos gargalos mais notórios de todo o continente norte-americano.
O trecho entre Ranford Drive e a rodovia 427 vê um volume de tráfego que supera as lendárias e caóticas autoestradas de Los Angeles e Atlanta. Estamos falando de 500 mil veículos, dia após dia, lutando por cada metro de asfalto. Imagine a cena na hora do rush. Um oceano de luzes de freio vermelhas, estendendo-se até onde a vista alcança. Motores queimando combustível inutilmente, motoristas presos em gaiolas de metal. O custo dessa imobilidade é astronômico. Caminhões parados significam fábricas paradas. A região da Grande Toronto perde 44,7 bilhões de dólares canadenses anualmente apenas devido a esse congestionamento. Se olharmos para toda a província de Ontário, o número salta para 56,4 bilhões. 60% de todas as mercadorias que viajam por caminhão entre o Canadá e os Estados Unidos passam por aqui. Isso representa 2,7 bilhões de dólares em produtos diariamente. Um único acidente, um único caminhão tombado, pode paralisar linhas de montagem em Detroit e esvaziar prateleiras em Ontário. E há o custo humano e ambiental. Cada caminhão em marcha lenta emite quase 8 kg de dióxido de carbono por hora. E no trecho conhecido como Beco da Carnificina, entre Windsor e London, a neblina e a velocidade já causaram desastres horríveis, incluindo um engavetamento de 100 carros em fevereiro de 2025. Quando não há mais espaço para crescer para os lados, a única opção que resta é cavar fundo. Diante desse cenário apocalíptico, o governo de Ontário ressuscitou uma ideia que é tão ambiciosa quanto aterrorizante: construir um túnel contínuo de 50 quilômetros sob a cidade mais densamente povoada do país. Não estamos falando de um simples buraco no chão. O plano técnico prevê uma estrutura que desafia a engenharia moderna. Imagine um complexo subterrâneo de 3 andares, um verdadeiro bolo de camadas feito de concreto reforçado e aço. Um nível seria dedicado exclusivamente ao tráfego que flui para o leste. Outro nível, isolado, levaria os veículos para o oeste. E o terceiro nível, talvez o mais crucial, seria reservado para o peso pesado, caminhões de carga e transporte público. A ideia é conectar Brampton e Mississauga, no oeste, a Markham e Scarborough, no leste, criando uma via expressa que ignora completamente o caos da superfície. O primeiro-ministro Doug Ford já colocou este projeto na lista de prioridades nacionais, buscando aprovações ambientais aceleradas. Para realizar essa façanha, seriam necessárias máquinas perfuradoras de túneis, as TBMs, verdadeiros vermes mecânicos de centenas de toneladas, que mastigam rocha sólida e deixam para trás um tubo de concreto acabado. Mas desenhar isso em um plano digital é fácil. A realidade física de perfurar sob arranha-céus, bairros residenciais antigos e infraestrutura existente é um pesadelo logístico. Estamos falando de uma cirurgia invasiva no coração geológico de uma metrópole viva, onde um erro de cálculo pode ter consequências catastróficas. Para compreender a verdadeira escala do desafio, precisamos olhar para além das fronteiras do Canadá. A história da engenharia global está repleta de lições duras sobre túneis. O Eurotúnel, que conecta o Reino Unido à França, tem uma extensão semelhante de 50 quilômetros. Mas há uma diferença crucial. Ele transporta apenas trens elétricos. Mesmo assim, para garantir a segurança, foi necessário construir 3 tubos separados para ventilação e evacuação. Agora, imagine um túnel rodoviário dessa extensão, cheio de carros e caminhões emitindo calor e gases de escape. A necessidade de sistemas de ventilação seria monumental. Como você troca o ar de 50 quilômetros de subsolo sem criar chaminés tóxicas em toda a cidade? Olhemos para o Japão, uma nação conhecida por sua proeza técnica. O túnel Yamachi em Tóquio tem apenas 18 quilômetros, menos da metade do que Toronto propõe. Ainda assim, os engenheiros japoneses levaram mais de 20 anos para concluí-lo. Se o Japão precisou de 2 décadas para 18 quilômetros, quanto tempo Toronto levará para 50?
Na Austrália, o túnel North Connex de Sydney, com apenas 9 quilômetros, exigiu torres de exaustão enormes para dissipar a poluição, gerando protestos dos moradores. Na Índia, o túnel Zojila requer saídas de emergência a cada 250 metros. Aplicar esses padrões de segurança sobre Toronto significaria construir milhares de poços de acesso, sistemas de supressão de incêndio e salas de pânico subterrâneas. A densidade de tecnologia necessária para manter as pessoas vivas e seguras a 30 metros de profundidade é algo que raramente foi tentado nessa escala em um túnel rodoviário urbano. Essa complexidade técnica nos leva diretamente ao aspecto mais chocante de todo o projeto: o preço. Projetos de túneis têm uma reputação notória de estourar orçamentos. Em Ottawa, um estudo para um túnel minúsculo de 3 quilômetros custou milhões e o projeto explodiu para 2 bilhões antes de ser cancelado. Em Seattle, o túnel SR-99, de apenas 3 quilômetros, custou 3,3 bilhões de dólares e sofreu anos de atrasos quando a máquina perfuradora quebrou no subsolo. Agora, aplique essa matemática ao monstro de Toronto. As estimativas iniciais mais conservadoras sugerem que apenas 10 quilômetros custariam 1,7 bilhões de dólares. Quando você extrapola isso para a extensão total de 50 quilômetros e adiciona a complexidade dos 3 níveis, o custo total estimado atinge a marca vertiginosa de 90 bilhões de dólares americanos. Se incluírem linhas ferroviárias como prometido, a conta pode subir para 130 bilhões. Para colocar isso em perspectiva, esse valor é comparável a todo o orçamento anual de defesa do Canadá. É dinheiro suficiente para construir mais de 100 hospitais de última geração. E o tempo? Especialistas preveem que, no melhor cenário, a construção levaria de 15 a 20 anos. Estamos falando de 2 décadas de obras. Tentar acelerar o processo exigiria comprar mais máquinas perfuradoras, cada uma custando cerca de 150 milhões de dólares. E mesmo com todo o dinheiro do mundo, a geologia é imprevisível. Uma máquina quebrada, um lençol freático inesperado ou uma falha na rocha podem paralisar o trabalho por meses, enquanto o medidor de custos continua girando furiosamente. Mas o custo financeiro é apenas metade da história. O custo físico para a região seria devastador. Para abrir um buraco desse tamanho, os engenheiros teriam que remover dezenas de milhões de toneladas de terra e rocha. Imagine uma frota interminável de caminhões basculantes, dia e noite, transportando essa montanha de detritos para fora da cidade. Isso equivale a centenas de milhares de viagens, adicionando ainda mais tráfego e poluição às estradas que o projeto promete aliviar. Um estudo interno do governo sugere que a poluição do ar durante a construção poderia ser 20 a 30 vezes pior do que a de uma obra rodoviária normal. As comunidades locais vivem com medo do barulho constante, das perfuratrizes e da poeira fina que cobriria seus bairros. Há também o risco geológico real de subsidência, o solo assentando e afundando acima do túnel, o que poderia rachar fundações de casas e edifícios na superfície. Ambientalistas alertam que a rota proposta atravessa ecossistemas vitais, como o rio Don e áreas úmidas que servem de refúgio para a vida selvagem. Além disso, há a questão dos recursos. Um projeto dessa magnitude agiria como um buraco negro para materiais de construção. Ele sugaria todo o suprimento de concreto e aço de Ontário. Isso criaria uma escassez artificial, fazendo disparar os preços para qualquer outra pessoa que quisesse construir uma casa, um hospital ou uma escola. O mercado de construção da província poderia ficar paralisado, refém de um único megaprojeto. No entanto, apesar dos riscos titânicos e do caos potencial, há um argumento sedutor que mantém o projeto vivo. Se funcionar, os benefícios seriam transformadores. Modelos do Ministério dos Transportes mostram que, sem intervenção, até 2031, as viagens na atual rodovia 401 demorarão 90 minutos a mais do que hoje. O túnel promete apagar esse futuro sombrio. Ao desviar caminhões e trânsito de passagem para o subsolo, a superfície voltaria a fluir. Isso teria um efeito cascata em toda a cadeia de suprimentos da América do Norte. Fábricas em Detroit receberiam peças a tempo. Armazéns em Ontário operariam com eficiência máxima.
A economia de combustível e horas de trabalho seria imensa. Além disso, um túnel é um ambiente controlado, sem cruzamentos, sem saídas abruptas, sem neve ou chuva. O risco de acidentes cai drasticamente. A segurança seria incomparável. E há a promessa de transporte público rápido. Trens ou ônibus voando pelo subsolo a velocidades constantes, incentivando as pessoas a deixarem seus carros em casa. Para a economia local, a construção criaria 10.000 empregos diretos, sustentando famílias de engenheiros e operários por uma geração inteira. Estamos diante de uma encruzilhada histórica. O túnel sob a rodovia 401 é a maior aposta de infraestrutura já concebida na América do Norte. Se for bem sucedido, será uma maravilha do mundo moderno, um novo padrão de eficiência que fará a Interestadual 95 parecer obsoleta. O Canadá terá resolvido seu maior problema logístico e garantido seu futuro econômico. Mas se falhar, se os custos dobrarem como tantos outros megaprojetos, ou se a construção se arrastar indefinidamente, Ontário herdará uma dívida que sufocará seus serviços públicos por décadas. Será um monumento inacabado à ambição desmedida. As máquinas ainda estão silenciosas, o solo ainda está intacto, mas a decisão precisa ser tomada. Continuar sangrando bilhões no congestionamento ou arriscar tudo em uma visão subterrânea? A única certeza é que o preço de não fazer nada já se tornou alto demais para pagar. O Saara não é apenas areia, é uma máquina de triturar geológica que avança para o sul, devorando a terra viva. Paredes de concreto e bilhões de dólares em tecnologia falharam em pará-lo. Mas o Chad fez uma aposta final de 7 milhões de dólares. Lançar um fantasma biológico na zona da morte. Porque uma criatura extinta há 30 anos, transportada como carga militar, conseguiu o que nenhuma barragem moderna fez. A resposta sobre como uma simples pegada pode reviver um planeta começa agora. Para compreender a insanidade desta missão, precisamos primeiro medir o tamanho do monstro que estamos enfrentando. O território do Chad é colossal, superando a soma dos estados do Texas e da Califórnia. No entanto, 60% desta nação já foi engolida e está morta, coberta pelas dunas escaldantes do deserto do Saara, o lugar mais quente da superfície da Terra. A situação é crítica porque os outros 30% do país estão balançando à beira do abismo, prestes a se transformar em poeira estéril. O som do desastre é silencioso, mas visível. O solo estala sob os pés como escamas de peixe secas, a prova física de que a umidade foi drenada até a última gota. Rios que antes corriam com força agora são apenas cicatrizes na paisagem. O Lago Chad, que já foi a fonte de vida para milhões de pessoas, encolheu drasticamente, reduzido a 1/10 do seu tamanho original desde a década de 1960. É um colapso total do sistema. Tentaram de tudo. Bombearam água das profundezas, plantaram sementes com máquinas pesadas e ergueram barreiras artificiais contra o vento. Cada projeto humano falhou contra a força bruta da natureza. O Saara continuou seu avanço, como um moedor gigante. Foi neste cenário de terra arrasada que os engenheiros perceberam que a força bruta mecânica não funcionaria. Eles precisavam de uma tecnologia que conhecesse o terreno, uma unidade autônoma capaz de operar onde o aço derrete e os motores falham. A solução não veio de uma fábrica, mas da evolução. Conheçam o Oryx de cimitarra. Aos olhos de um leigo, é um antílope com chifres curvos como espadas de guerreiros, mas sob a ótica da engenharia, ele é uma máquina biológica de precisão. Seu corpo é revestido por uma pelagem branca prateada, que funciona como um escudo térmico, refletindo a radiação solar brutal para longe de seus órgãos vitais. Enquanto a maioria dos mamíferos entraria em colapso tentando se resfriar, o Oryx possui um sistema interno de regulação térmica que beira a ficção científica. Ele não transpira sob o sol de 46 graus Celsius. Em vez de perder água preciosa, ele simplesmente eleva sua temperatura corporal, operando em níveis de calor que matariam outros seres, conservando cada gota de fluido. Ele não precisa de estradas. Seus cascos largos são ferramentas de escavação.
e seu nariz age como um sensor, vasculhando profundamente na areia em busca de raízes e tubérculos, as únicas fontes de água onde nada mais sobrevive. No entanto, essa maravilha tecnológica foi desativada pela ação humana. Caçados implacavelmente por seus chifres e carne e expulsos pela agricultura, os oryx desapareceram do mapa. No ano 2000, a União Internacional para a Conservação da Natureza declarou a espécie oficialmente extinta na natureza. Sem eles, o escudo biológico do Saara caiu. Sem seus cascos para arar a terra, o solo selou, a grama morreu e a areia tomou conta. Para reverter o apocalipse, seria necessário reiniciar essa tecnologia perdida. O renascimento não começou no calor, mas no gelo. A operação de resgate teve início nos laboratórios de alta tecnologia do Instituto Smithsonian, nos Estados Unidos, onde a temperatura é mantida a menos 196 graus Celsius. Foi lá, em tanques de nitrogênio líquido, que o código genético foi preservado. Cientistas desenvolveram uma técnica revolucionária de inseminação artificial sem anestesia. Isso foi uma necessidade absoluta de engenharia, pois anestesiar um animal de 200 quilos sob estresse poderia causar um choque térmico fatal. Com essa nova tecnologia, a taxa de sucesso da reprodução subiu para mais de 70%. O esperma de 120 oryx, armazenado no frio criogênico, viajou dos Estados Unidos, da França e de Abu Dhabi até o coração da África. Isso permitiu restaurar a diversidade genética para mais de 90% da população original, garantindo que os novos rebanhos não fossem cópias fracas, mas guerreiros robustos. Foi uma logística militar. Cargas vivas voando milhares de quilômetros em aviões cargueiros, transportando a biologia de volta ao seu campo de batalha. O custo de transporte foi reduzido em 80% graças a essa biotecnologia, provando que a ciência moderna era a chave para destravar o passado. O local escolhido para o desembarque foi a reserva de Ouad Rimé Ouad Achim. Estamos falando de uma área colossal de 77 mil quilômetros quadrados, um terreno maior que a Irlanda inteira. 7 milhões de dólares foram investidos na primeira fase para construir estações, centros de monitoramento via satélite e campos de adaptação. Em março de 2016, os primeiros 21 oryx pousaram em solo chadiano. Cada animal era uma peça de equipamento valiosa, equipado com um colar GPS de alta tecnologia, avaliado em mais de 2 mil dólares. Esses dispositivos transmitiam localização, frequência cardíaca e temperatura através da rede de satélites Iridium. Mas o deserto é uma fornalha que não perdoa erros de cálculo. A euforia inicial, marcada pelo nascimento do primeiro filhote 6 meses depois, logo se transformou em alerta vermelho. Em poucos meses, 1/3 dos animais havia perecido. O calor do Saara é impiedoso. Durante o dia, as temperaturas do solo sobem tanto que chegaram a queimar os componentes eletrônicos dos colares. O vento soprava a 49 graus Celsius. À noite, predadores como chacais arrastavam os filhotes enfraquecidos, deixando para trás apenas o sinal piscante do GPS sob o céu estrelado. A missão estava à beira do fracasso, mas a equipe técnica não recuou. Eles perfuraram poços artificiais com dezenas de metros de profundidade para trazer água à superfície. Eles moveram a zona de operação para o sul, onde a vegetação ainda resistia, e treinaram os animais para viverem à noite, evitando o sol letal. A taxa de sobrevivência subiu de 65% para 90%, e então o sistema começou a funcionar. Aqui entramos na matemática visual da terraformação. O que nenhuma máquina humana conseguiu fazer em escala, o oryx fez apenas existindo. Tudo começa com a física de um casco. Quando um oryx deita para descansar no calor de 49 graus, seu corpo pesado cria pequenas depressões, microbacias na areia. Pode parecer irrelevante, mas quando a chuva rara finalmente cai, essas covas seguram cada gota preciosa, impedindo que a água escorra ou evapore instantaneamente na superfície dura. Esses poços minúsculos tornam-se oásis microscópicos. O simples ato de caminhar com seus cascos largos quebra a crosta dura do solo seco, permitindo que a terra respire, que o ar penetre e que a umidade desça para as camadas profundas. É a aeração natural em escala industrial.
E a eficiência continua. Cada rebanho é uma unidade móvel de semeadura. Sementes grudam na pelagem dos animais e caem quilômetros adiante. Um rebanho de apenas 30 cabeças pode espalhar 500 sementes por dia. Se apenas 5% delas criarem raízes, a paisagem muda. O esterco dos animais, rico em nitrogênio, fósforo e potássio, reintroduz nutrientes essenciais, alimentando micróbios e permitindo que as raízes se fixem. O ciclo da vida foi reiniciado pela presença de seus engenheiros originais. Os resultados desafiaram todas as projeções. De um início trágico, a população selvagem explodiu. Em 2023, mais de 350 oryx haviam sido reintroduzidos, e a população total na natureza ultrapassou 500 cabeças, com mais de 150 nascimentos naturais. Esse sucesso forçou a União Internacional para a Conservação da Natureza a reescrever seus registros, mudando o status do oryx de extinto na natureza para ameaçado, um feito histórico de reversão da extinção. Mas o impacto geográfico é ainda mais vasto. O sucesso no Chad ativou uma reação em cadeia em todo o norte da África. No Níger, a reintrodução começou em uma área de 37 mil milhas quadradas. Na Tunísia, as reservas de Bou Hedma e Sidi Toi abrigam agora o rebanho mais estável da região. O objetivo para 2030 é reconectar todo o cinturão do Saara, permitindo que os oryx migrem livremente através das fronteiras pela primeira vez em 50 anos. E em 2023, o Chad liberou 10 adax, outro antílope raro, provando que o ecossistema está pronto para sustentar mais vida. 7 milhões de dólares, décadas de pesquisa em laboratórios congelados, satélites orbitando a Terra. Todo esse aparato tecnológico colossal foi mobilizado para devolver ao deserto algo incrivelmente simples, a marca de um casco na areia. Quando olhamos para os dados hoje, vemos o Saara recuando nestas áreas, não porque construímos barreiras de concreto, mas porque devolvemos ao sistema sua peça-chave. O oryx não é apenas um sobrevivente, ele é a prova de que a tecnologia mais avançada para salvar o planeta não precisa ser inventada. Ela já existe há milhões de anos. A natureza não precisa que a salvemos com nossas máquinas. Ela só precisa que devolvamos suas próprias ferramentas para que ela possa curar a si mesma. O deserto está vivo novamente.